Fala aí, mestres, beleza? Thunder aqui e hoje vamos falar de Araburu, um dos melhores animes dessa temporada de verão e também um anime que eu amei de paixão, e é isso aí. Vamos falar dele e explicar sobre sexo e amor. Amor e sexo, olha só, o YouTube vai me dar strike que eu tô falando sexo, então a gente vai usar o termo chamado Esoibatsu. Você não entendeu, eu já explico o que é Esoibatsu. Vamos lá, o que se trata Araburu? Como é o nome, ó? Araburu Kisetsu no Otome Domo Yo. Ou, se você preferir, em English, Maidens of the Savage Season. Meio merda, vamos deixar Araburu. Araburu conta a história de 5 garotas que fazem parte de um clube de literatura. Não, você não. Tá, vai embora. Vai embora. Não. Elas conversam sobre obras que falam sobre Esoibatsu. Esoibatsu, no caso, seria um código pra sexo e tem todo um contexto na obra que já vocês vão entender. E elas usam a literatura como uma forma de entender o que é o sexo. O que é a relação carnal entre as pessoas e a relação amorosa entre elas, já que elas são adolescentes na sua casa dos 15, 16 anos e elas nunca tiveram suas experiências quanto a isso. E basicamente a história vai falar sobre isso. As experiências, as vivências, as expectativas e as quebras de expectativas que elas têm sobre esse mundo, né, de sexo e amor. O que é amor? O que é sexo? E parece simples e parece idiota e caraca, Thunder, você tá falando de uma obra que fala sobre isso. Uau, como se não existissem 500 mil obras que não falassem também disso, da forma errada, inclusive. Acontece, meus caros, que o plot twist vem agora. Quem escreve não é nada mais, nada menos que a nossa querida Mari Okada. Se você não conhece ela, grave esse nome. E esse nome, essa pessoa é uma das pessoas mais importantes que temos atualmente na indústria dos animes. E eu não estou brincando. Ela fez Anohana, ela fez Kisniver, ela fez Iron Blooded Orphans, ela fez Toradora e fez um monte de outras obras incríveis, como Maioiga não conta. Maioiga não conta. Resumindo, ela é uma roteirista incrível e Araburu é original dela. Ela fez o mangá e também ela fez a adaptação pro anime. E por que ela é incrível? É porque ela faz personagens como ninguém. Ela consegue criar personagens, ela consegue representar personagens, fazer falas, dar sentimentos e camadas a eles que poucos roteiristas conseguem fazer, inclusive no mundo dos animes. Então tudo que vem dela geralmente tem um brilho especial em âmbito de personagem, e é exatamente isso que temos em Araburu, com uma temática que faz muito sentido para os jovens adolescentes, que é falar sobre sexo e amor. A obra faz questão de fazer essa diferenciação, porque realmente existe todo um porquê de fazer essa diferenciação e os exemplos que a obra dá para falar sobre isso são incríveis. E para explicar isso, obviamente eu vou precisar falar um pouco das personagens para explicar essa relação, né, delas entenderem o que é amor platônico, amor carnal, amor sentimental e esses vários âmbitos de amores. Temos primeiro a Kazusa, que é a personagem que brilha no primeiro episódio, que tem uma cena maravilhosa de um trem. É muito bom, é incrível. Inclusive tem vídeo aqui no canal de eu reagindo a esse negócio, é maravilhoso. Assistam. Se você não se convencer no final desse vídeo, assista esse vídeo, cara, é maravilhoso, vocês vão entender. E justamente o conflito dela é não entender esse negócio de amor e sexo, e parece que o corpo dela tá começando a falar mais alto do que a cabeça, vamos dizer assim. E tem toda uma trama envolvida nisso, né, desses pensamentos em volta dela, que exemplifica muito bem essa temática do anime, que é diferenciar essas coisas e mostrar que isso geralmente pode ser visto de formas diferentes, assim como também são vistas de formas em conjunta. É muito de pessoa para pessoa, é muito de visão para visão e de experiências para experiências. E a obra consegue abordar isso muito bem, mostrando que os personagens pensam dessas formas diferentes e isso acaba podendo atrapalhar um pouco o relacionamento dela com outras pessoas. Principalmente quando conhecemos um personagem chamado de Izumi. Ele é o segundo melhor personagem masculino desse negócio, porque ele é um deus, ele é quase um deus, ele inverte muito bem os valores
do que geralmente a gente espera de um garoto adolescente. Que geralmente o garoto adolescente é o cara pimpão. É o cara, né, que gosta dos bagulho. E no caso do Izumi, ele é um ser tão puro, ou quase tão puro. Ele é o segundo cara mais puro desse negócio. E ele realmente contrasta com a Kazusa, já que eles são amigos de infância e tudo mais. E você tem uma série de dinâmicas fazendo isso, mostrando que a Kazusa, meio que ela entra no papel da pessoa que pensa mais no carnal. E o Izumi é o cara que pensa mais no romântico. Você tem esse choque de realidade desses dois muito interessante, que a obra sabe trabalhar de uma forma muito boa, e é um dos vários pontos que eu vou tentar trazer aqui, que são várias outras dinâmicas de personagem também. Temos também a Sonezaki, que é uma personagem totalmente certinha, emoldurada, ela não gosta de pensar em coisas pervertidas, ela meio que defende a moral e os bons costumes, e defende que o amor tem que ser platônico, tem que ser etéreo, não pode ser carnal, porque o carnal é errado, é impuro e não sei o que. E ela é totalmente travada nisso, ela é totalmente incisiva nisso, e qualquer coisa que mostre, né, essa parte carnal, essa parte que não seja o amor etéreo, ela vai ficar surtada. E, meus amigos, ela é uma das melhores personagens. Tanto pela evolução que ela tem na obra, quanto pelo ponto de vista que ela aborda e a dificuldade que ela tem de entender esses dois âmbitos, né, do amor platônico, né, o amor e o amor, entendeu? Juntamente com isso, né, já que eu tô fazendo a dinâmica da garota e do garoto, temos o Shun, mas não é o Shun. Nós chamamos ele, né, na nossa análise, nós chamamos ele a todo momento de Shiro. Ele é igualzinho o Shiro. E o Shiro, sim, é o melhor personagem. Esse cara é incrível. Esse cara é, meu Deus, ele é um santo na terra. E é legal que como a obra trabalha essa pureza desse personagem, onde ele vê as coisas de uma forma tão simples, que ele simplesmente quebra a Sonezaki no meio, quando ela começa a surtar e querer, né, descer a marreta em todo mundo. Temos também a Hitoha, que é a nossa escritora. Ela gosta muito de escrever, ela não apenas, né, é a pessoa que está ali pra estudar as obras que elas leem, mas também ela escreve, né, ela também tá tentando entrar no mundo editorial. Ela talvez seja, não sei, eu tive aí alguns insights pensando nisso, que ela é uma forma da Mari Okada se inserir na série como uma personagem. Porque ela traz muitas questões que são abordadas no assunto junto com o seu roteiro, né? Do roteiro que ela tá escrevendo, nas histórias que ela faz. E ela é muito ativa nesse sentido de tentar entender as emoções e as experiências que ela vive e passar tudo isso pro papel, para as suas histórias, para saber escrever melhor. Fazer esse jogo, né? Do real pro fictício, do real pra fantasia. E ela gosta muito de entender essa ponte, e ela tem dificuldade enorme de entender alguns sentimentos pra fazer dessa ponte. Tanto é que aí entra o nosso querido Urushu Sensei. Sim, vamos dizer assim que o par romântico dela é o Sensei. E Urushu Sensei só por causa do dublador, porque é o dublador do Lelouch. Ele é o cara que tenta ser o maduro, o professor maduro que fala sobre amor e sexo, que tenta direcionar as suas alunas pro caminho correto. Só tenta, né? Porque o cara é meio babaca. E você tem basicamente essa rincha desses dois. Você tem basicamente ela ficando indignada porque o professor, ele tenta se mostrar tão certinho e tão claro quanto a todos os conflitos que sejam ligados a relacionamento, porque ele é mais velho, e ela tenta de alguma forma trazer algum sentimento que quebra ele, fazer algo meio que instiga. É uma briga muito interessante, porque você tem uma série de camadas vindo desses personagens, porque você tem a briga deles em questão literária, né, da literatura que ela tá escrevendo, de como ela transmite os sentimentos dela no papel. Você tem a questão dela tentar entender / quebrar essa personalidade toda emoldurada dele, toda certinha, do professor certinho. E ela também, nesse meio do caminho, tentar entender o que ela sente por esse cara. Se é amor, se é admiração, se é raiva, o que é. Os diálogos deles geralmente são muito mais densos e muito mais profundos, e isso torna as leituras sobre eles, né, o conflito sobre eles, muito mais escalonado do que qualquer outra dinâmica de personagem. Por isso que é uma personagem muito interessante e complexa, juntamente com o Urushu Sensei. Temos também a Momoko, que é uma personagem que não aparece muito no começo da obra, que é a melhor amiga da Kazusa, mas é uma personagem extremamente importante, que começa a abrir um pouco mais as leituras da série sobre amor. Vamos dizer assim, sem dar muitos spoilers,
que ela começa a entender que existem uma série de outros tipos de amores. Se amor é apenas homem e mulher, o que é um amor entre amigas, o que é um amor entre admiração, se você tem que realmente gostar das coisas que a sociedade te impõe. E pra fazer meio que o par romântico dela, temos o Sugimoto, que ele representa o garoto babaca. Ele é muito babaca. É muito babaca. Ele basicamente serve só pra ser babaca. E por último, e não menos importante do cast principal de garotas, temos a Nina, que é uma personagem muito mais aberta, uma personagem muito mais entendida quanto a relacionamento e amores, vamos dizer assim. E sexo e amor, ela entende, ela é muito mais madura nesse sentido. Isso gera um ponto de segurança, né? Como se ela fosse um pilar ali dentro para falar sobre esses assuntos, trazendo também um pouco dessa intensidade em viver o momento, em viver as experiências, porque as experiências são passageiras. No primeiro episódio, ela joga uma ideia sobre, puxa, eu vou morrer, mas não morrer porque eu vou morrer. Eu vou morrer como uma garota nova, atraente, com os hormônios aflorando a flor da pele, uma pessoa que ela é bonita, ela sabe que é bonita, ela sabe que ela chama atenção e ela sabe que ela instiga essa parte carnal nas pessoas. E é basicamente toda essa ideia dela trabalhar essa parte carnal e entender que ela é assim, e como ela lida com essa situação. E como ela brinca com os sentimentos e manipula situações em volta disso. Juntamente com ela, a gente tem o 110-san. O 110-san, ele é um problema. É basicamente um velho que ensinou teatro a ela quando ela era mais nova. Esse cara tem que ser preso. É só isso que eu tenho que dizer. Esse cara cana nele. 110 nele, rapaz. É isso aí. E basicamente, vamos ter o Slice of Life desses personagens falando, né, tematicamente sobre Suibatsu, mas também você tem uma série de passagens normais da vida sobre aspectos do cotidiano desses personagens, né? É um Slice of Life e ele aborda muito bem isso. É uma obra que sabe o que ela quer fazer, ela sabe como quer conversar e ela sabe exemplificar muito bem toda essa temática. Então você tem um leque muito grande de conversas, ideias sobre falar sobre sexo, sobre sentimentos, sobre amor, que é importante. Eu já sou mais velho, então meio que eu já vivi parte o bagulho. Eu já vivi muitas desilusões e ilusões e turbilhões sentimentais que geralmente a gente vive na adolescência. Quando você é um adolescente é uma merda, cara. A adolescência é uma porcaria. Tem esses surtos psicóticos e surtos hormonais e sentimentais onde tudo é over, tudo é extremo. Você vai lá, se declara pra garota, e a garota diz não e você acha que a sua vida acabou a partir daquele momento. Então, junto com essa temática de conversar sobre essa temática de sexo e amor e tudo mais, nós temos a própria dinâmica do anime sendo over, né? Ela sempre sendo a mais, seja pra fazer a comédia, ou seja pra enaltecer os sentimentos desses personagens, mas não muito over, né? Ele só um pouquinho, só um pouquinho. Geralmente pra fazer a piada ou pra fazer a situação, montar a cena pra realmente ser muito mais engajante nesse sentido. O primeiro episódio, ele é um ótimo exemplo disso. É um tipo de storytelling que eu gosto muito particularmente e funciona muito bem em Araburu. Porque se é pra falar sobre sentimentos, sobre essa explosão de hormônios e como os adolescentes ele tem essa sensação de urgência a todo momento em tentar resolver conflitos ou até mesmo em se entregar a sentimentos ou entender as coisas e viver aquele maluquice de você ser adolescente, funciona muito bem pra obra, junto com um roteiro muito bem construído, muito bem contado, com personagens realmente carismáticos e que funcionam extremamente bem. Então, se você gosta desse tipo de obra, se você quer conhecer esses personagens, se você quer acompanhar essa história que fala sobre uma temática muito importante, da forma correta, porque as mensagens que Araburu traz, a temática sobre esses assuntos um pouco mais delicados, eles abordam de uma forma tão sutil e tão bem feita, e algumas vezes até direta ao ponto, que é muito importante. É muito importante uma obra falar de uma forma certa, correta, dando bons exemplos, dando maus exemplos e dando uma variedade de personagens para falar desse assunto, que é um assunto muito importante para ser conversado, principalmente na adolescência. E que, inclusive, olha, vou deixar aqui, me cobra, tá? Se você assistir,
deixa aqui nos comentários, ou se você já assistiu, me responde aqui nos comentários se Araburu não foi importante pra você de alguma forma. Se ele não te deu uma ideia legal, se ele não te passou uma mensagem boa, ou até mesmo se ele te fez refletir de uma forma um pouco diferente, sair um pouco da caixinha pra falar sobre esse assunto de amor e sexo, sobre o que é gostar de alguém no Kokoro ou no... Então é isso, mestres, esse é o primeiro vlog que eu estou fazendo dos animes da temporada passada, temporada de julho, verão 2019, e espero que vocês gostem disso daqui. Se vocês quiserem também acompanhar a nossa análise completa de Araburu, confira lá no nosso podcast, o Chá de Trovão. Link tá aqui na descrição, você pode assistir no iTunes, você pode baixar nosso aplicativo, tem no Spotify, tem na Play Store, tem em todo lugar, só ir lá e é isso aí, é show. Então é isso, mestres, eu vou ficando por aqui. Um bom anime, até o próximo vídeo.